boa tarde. Tudo bem? Então, o que vocês acharam da prova? Quem quer comentar? Esse não podia estar pior. Poderia estar pior, não foi. Não, eu esperava que vocês falassem que estava super legal. Estava legal. Você é equivalente, na quase equivalente. A última questão também é muito distante. Entendi. Eu já vi direito, a última realmente. Então, na segunda etapa da prova, você escreve isso. Que é muito distante para você. O que é estudante? Então, eu me senti como ela, né? Porque eu sou professora de ensino superior. Aí eu tentei pescar algo que eu já tinha conversado com os meus colegas por causa do trabalho que a gente vai fazer e que eu li no livro. Mas eu não me senti, porque foi focado no ensino básico, eu não sou. Eu me senti distante daquilo também. Porque tipo, mesmo que seja como não é um trabalho, então sociais, de alguma forma, ele ainda é muito próximo. Mas número reais não. Pedagógico, eu não consegui falar sobre. Cecília, você falar? Então, olha só. Então, hoje vamos falar só de números reais. E aí, vamos ver como é que a Karen vai entrar na discussão, aproximar do mundo. E a partir de agora, qual vai ser o nosso conteúdo? A partir de agora vai ser o caso. A partir de agora vai ser tudo por aqui. Tá? Bom. Tá na plataforma, tá no PDF lá. Beleza? Certo? Então, o importante agora quer dizer, o objetivo da aula de hoje, eu acho que a gente pode dizer que vai ser discutir o que é completude, tá certo? E a gente refletir bastante sobre aquela afirmação que estava na questão 3, sobre o tema, vamos dizer, da questão 3 da prova de ontem, que era porque, em que sentido eu estou falando aquilo, né? Que a gente não pode chegar a R algebricamente, tranquilo? Certo? Obviamente as duas coisas são muito relacionadas, né? Eu já falei aqui na aula passada que essa passagem de Q para R não é uma passagem algébrica, como as passagens anteriores, é uma passagem que a gente diz que ela é topológica ou analítica, né? Daí o nome da disciplina análise, beleza? Por quê? Na maneira que a matemática contemporânea está subdividida, o termo álgebra na matemática como campo de pesquisa se refere a coisas relacionadas com as operações, tá certo? Beleza? Então, só recapitulando rapidamente o que a gente já falou na aula passada, que tinha também isso na prova, quando a gente passa, por exemplo, de N para Z, certo? O que a gente acrescenta aqui? A gente quer subtrair, né? Então a gente acrescenta inversos aditivos. Quando a gente passa de Z para Q, a gente acrescenta inversos. Exatamente. E beleza? Certo? Tranquilo? Então isso aqui também foi um tema na questão da prova, nessa questão dessa passagem, né, dos outros elementos e tal. Então aqui eu estou botando, a gente acrescenta inversos aditivos, mas a gente acrescenta apenas os inversos aditivos. E aqui a gente acrescenta os inversos multiplicativos e por consistência algébrica a gente é obrigado a acrescentar vários outros. Beleza? É uma questão que a gente já discutiu e que estava na prova. Certo? E é interessante perceber também que ao acrescentar coisas a gente vai perdendo propriedade. Perdendo não é uma palavra boa, porque não tem, outras coisas vão se reconfigurando, digamos assim, vão sendo ressignificadas, né? Então, por exemplo, aqui até o Z
a gente tem uma estrutura que é discreta, né? No sentido que a gente tem o chamado princípio da boa ordem. Tranquilo? Que é todo conjunto limitado inferiormente tem um mínimo, certo? Em que, quando a gente acrescenta os inversos multiplicativos, uma consequência da gente acrescentar os inversos multiplicativos é que a gente deixa de valer isso, todo conjunto limitado inferiormente tem um mínimo, beleza? E passa a valer a densidade. Tranquilo? O que é a densidade? Que entre dois números racionais sempre tem outro número racional. Beleza? Então, não necessariamente a gente pode ter, quando a gente tem um conjunto, no conjunto dos números racionais, quando a gente tem um subconjunto limitado inferiormente, não necessariamente esse subconjunto tem um elemento mínimo. Tranquilo? Certo? Se a gente pegar, por exemplo, o conjunto dos x pertencentes a quê? Acho que x é maior do que 1, e que 1 poderia ser, obviamente, qualquer número, tá certo? Beleza? Esse conjunto é limitado inferiormente, tranquilo? Né? Mas ele não tem um elemento mínimo, certo? Por que ele não tem um elemento mínimo? Porque qualquer elemento que eu pegar pertencente a esse conjunto, eu posso tomar um outro que é menor do que aquele que eu tomei e que ainda está no conjunto. Beleza? Então, pode ser a média, né? Que você deu e 1, exatamente. Beleza? Então, se eu pegar legal. Se eu pegar, por exemplo, 1,1, certo? Eu consigo um que é menor do que 1,1 e continua no conjunto, que pode ser, pegando o que o Lauro falou, seria tipo 1,05, beleza? Que é menor do que 1,1 e continua dentro do conjunto. Tranquilo? Certo? Então isso aqui é a não validade do chamado princípio da boa ordem. Tranquilo? E também deixa de valer, quando a gente passa para cá, a ideia de sucessor. Tá legal? Por quê? Porque a gente não tem o próximo elemento. Dado o número racional, não tem o menor número racional que é maior do que aquele. Não tem o próximo, tem o seguinte. Tranquilo? Quando a gente fala de densidade, está implicando nisso, né? A densidade está implicando nisso. Tranquilo? Que é uma coisa que é comum até a gente ouvir no ensino básico, né? Que as crianças falam sucessor de 1,1 e 1,2, não tem umas coisas assim. Certo? E aí a gente pode sempre exibir um no meio. Tem 1,2 não é o próximo racional depois de 1,1. Tá legal? Certo? E isso tem a ver, obviamente, também com aquilo que a gente falou no começo, da gente estar conceituando os números racionais como vindo de uma ideia de medida. Então a gente sempre pode subdividir a unidade, né? Beleza? Então a gente sempre pode pegar coisas cada vez menores. Tranquilo? Certo? Tá? Então, repara que essa estrutura algébrica, mas isso aqui tudo ainda está no campo algébrico. Tranquilo? Porque quando eu passo daqui para cá, eu estou falando de incluir inversos multiplicativos, que é uma coisa algébrica. Tá legal? Beleza? Essa estrutura algébrica, ela cria uma estrutura topológica, que é uma estrutura de distância, falando assim a grosso modo, né? A partir da ordem da estrutura algébrica, a gente consegue ter a representação na reta. Não estou falando de reais ainda, tá? Falando só dos racionais, a gente consegue ter a representação na reta. Então, a estrutura topológica, ela diz respeito basicamente a como as coisas, a gente pode pensar assim, nesse caso particular. Né? Topologia, de forma mais geral, é outra coisa, sobre a qual a gente vai falar mais adiante. Beleza? Mas nesse caso, na reta, a gente pode pensar, a grosso modo, que a topologia da reta é como as coisas estão distribuídas na reta. Beleza? Tem a ver com a localização das coisas. Tranquilo? Certo? Ah, beleza essa ideia. Então, álgebra tem a ver com as operações, né? E topologia tem a ver com a localização das coisas. Tranquilo? Certo? Até, por exemplo, a gente, Piaget mesmo fala isso, que a criança, nas idades
pequena lá, não sei qual idade, que ela desenvolve uma visão topológica antes de uma visão métrica, né? Uma visão topológica que é dentro e fora, né? Então topologia tem a ver com isso. Hã? Isso, essas ideias de fronteira, continuidade são ideias topológicas. Beleza? Certo? Então topologia tem a ver com a localização das coisas. Certo? No nosso caso, a localização na reta. Beleza? Certo? E aqui, embora a gente já tenha uma estrutura topológica, porque a gente está localizando as coisas na reta, a construção do conjunto é baseada apenas em argumentos algébricos. Tá clara essa ideia? Agora, daqui para cá que a gente não consegue mais ir com argumentos algébricos. Tranquilo? Por quê? Porque a gente pode chegar, por exemplo, no número raiz de 2 por meio de um argumento algébrico. A gente pode dizer que o raiz de 2 é um número tal que x ao quadrado igual a 2. Isso aqui é um argumento algébrico, né? Porque está se baseando nas duas operações do anel dos racionais, no caso. Beleza? Ou do corpo dos racionais. Tranquilo? Aqui a gente tem um produto. Então isso aqui é a solução de uma equação polinomial. Uma equação polinomial, uma equação que é baseada em soma de produtos. Tranquilo? Beleza? Agora. Que é o produto dele por ele mesmo, né? Então as equações polinomiais, os polinômios são coisas algébricas, né? Porque eles são construídos a partir das operações, né? Das operações de soma e produto. Beleza? Certo? Agora, a gente não consegue chegar, por exemplo, no π por meio de argumentos algébricos. Tanto que o π, ele não tem o π, é π mesmo, tipo, não tem uma fórmula algébrica para ele. Certo? Como raiz de 2 tem. Tranquilo? Certo? O π não tem uma expressão, beleza? Em termos das operações algébricas. O π só pode ser atingido a partir dos racionais por meio de uma ideia de aproximação. Tranquilo? Certo? Tipo lá, eu tenho os racionais e quero chegar no π. Não tem uma maneira de chegar no π usando as operações. Tipo assim, falando, o π é o resultado de tal conta, como raiz de 2 acontece. Então, a noção de limite, mas a noção de limite não é uma noção algébrica, é justamente isso que eu estou falando. A noção de limite é uma noção topológica, porque o limite tem a ver com como as coisas estão localizadas na reta. Porque limite é exatamente a ideia de se aproximar de alguma coisa. Beleza? Certo? Então, para chegar, se a gente tem os racionais como um universo e quer chegar no π, a gente precisa lançar mão de alguma ideia de aproximação, alguma ideia de limite, que é uma ideia topológica, não é uma ideia algébrica. Exatamente esse é o ponto. Tá legal? Beleza? Paulo? Sim? Certo? É. A enumerabilidade, a não enumerabilidade são ligadas a isso? Não. Então, isso é uma boa pergunta, né? Porque a enumerabilidade não está ligada com a densidade. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem os racionais que são densos e enumeráveis e tem os irracionais que são densos e não enumeráveis. Beleza? Mas eles são não enumeráveis por causa de não tendência. São não enumeráveis por causa de não tendência. Se a gente pegar os algébricos, eles são enumeráveis, a gente já falou sobre isso. Mas densidade não tem a ver, não tem uma ligação direta entre densidade e cardinalidade. Beleza? Na verdade, tem três, quando a gente está falando de conjuntos infinitos nesse contexto topológico, tem três formas de falar do tamanho do conjunto, alguma, não é bem tamanho, mas sei lá. Que são, não sei qual é o termo, mas são independentes. Uma é a cardinalidade, que é enumerável ou não enumerável. A outra é a topologia, que é se é denso ou não denso. E a outra é uma ideia de medida, certo? Que é uma ideia que também que é diferente da topologia. A ideia de medida é o seguinte.
que é medida nula, etc. Porque a gente está falando de medida aqui, certo? Por exemplo, até o que eu vou falar agora. Os números reais, a gente está conceitualizando os números reais como os números que representam medidas, beleza? Certo? Só que quando eu falo isso, os números reais representam medidas, é medida de um segmento, ou medida de uma área, tal. Então, na verdade, a princípio a ideia de medida está relacionada com medir segmento. Tranquilo? Mas aí depois tem um outro caminho que a gente pode seguir, que é generalizar essa ideia de medida para conjuntos que não são segmentos. Certo? Então, por exemplo, a gente pode perguntar qual é a medida do intervalo 1, 2. Como é que a gente calcula a medida do intervalo 1, 2? A gente subtrai 2 menos 1. E aí não importa se ele é aberto ou fechado, né? A medida vai ser 1. A medida disso aí vai ser 1. Beleza? Mas aí depois a gente pode estender essa noção de medida para coisas que não são segmentos. Tipo assim, a gente pode perguntar qual é a medida do conjunto dos números racionais. Certo? Que não é um segmento. Como é que a gente mede o conjunto dos números racionais? E aí a gente sabe que ele tem medida nula, a medida dele é 0. Beleza? Certo? Tranquilo? E tem conjuntos também não enumeráveis com medida nula. Que é o conjunto de campo, o exemplo famoso. Aquele que você vai tirando a terça parte. Como é que é? Os racionais têm medida 0? Os racionais têm medida 0, porque a ideia de medida está estreitamente relacionada com a ideia de probabilidade. Por isso que a gente fala que a probabilidade de sortear o racional é um número e ele ser racional é 0. Os racionais têm medida 0 e os racionais têm medida 1. Tem medida 100%. Entendeu? É como se fosse a probabilidade de tirar o número real do intervalo 2. E esse número ser irracional, a probabilidade é 1. Não, mas quando você fala que no intervalo 2, que é o real, Isso. a medida é 1, A medida é 1. é porque 100%, de todo mundo que você tirar dali vai ser real. Mas se eu pegar isso aqui, ó, isso aqui é o intervalo 1, 2, menos o conjunto dos racionais. O que é isso aqui? Isso aqui são os números irracionais que estão no intervalo 1, 2. A medida disso aqui também é 1. Entendeu? Consequência de quê? Isso, exatamente. Disso aqui, a medida disso aqui é 0 e disso aqui é 1. Entendeu? Mas calma que isso aí é muito viagem. A gente não vai falar de medida nesse curso não, tá? Isso aí é só Mas isso é muito legal, gente. Aí tem um famosíssimo, que é super legal, tem o paradoxo de Banach-Tarski. Alguém já ouviu falar nisso? Quem já ouviu falar? Paradoxo de Banach-Tarski. Então, o paradoxo de Banach-Tarski ele diz o seguinte: você pode pegar uma laranja, certo? Obviamente os termos são assim, floreados. Você pode pegar uma esfera, pode pensar que é uma laranja no R3, preste atenção, como é legal isso. Você pode cortar essa esfera com uma quantidade finita de subconjuntos, beleza? Cortar, não é uma quantidade infinita não, cortar uma quantidade finita de subconjuntos, beleza? Aí você pode desmontar essa esfera, certo? E como os pedaços desmontados dessa esfera, você fazer apenas movimentos rígidos. O que é movimentos rígidos? São basicamente rotações e translações. São coisas que não deformam o conjunto. Não estica, não aperta, não faz nada. É apenas você translada e rotaciona em qualquer eixo no R3. Então, você pode fazer só movimentos rígidos, colar de volta e obter como resultado uma laranja com o dobro do volume. Entendeu? É um paradoxo. E na verdade... Conta a solução, né? mas é meio que um milagre. Então, na verdade, a resposta para esse paradoxo, ele não é um paradoxo, ele é aparentemente um paradoxo, mas ele é muito surpreendente. A resposta para isso é a seguinte: existem conjuntos que não são mensuráveis. Existem conjuntos que eles são tão malucos que você não consegue dizer quem é a medida deles, certo?
Então, na verdade, o segredo desse paradoxo está que quando você cortou em pedaços não mensuráveis. Então, quando você cortou em pedaços não mensuráveis, no momento que você perdeu a medida. Então, quando você cola de novo, não tem nenhum motivo para preservar a medida inicial. Entendeu? Por isso que, obviamente, o dobro do tamanho podia ser qualquer coisa. Pode ser o triplo, a metade, entendeu? Pi vezes. Certo? Como seriam os cortes? Quando você falou dos cortes, eu pensei que eram rodelas. Não. É possível comprar. Como seriam esses cortes, então? Então, esses cortes não são cortes retinhos assim, entendeu? São subconjuntos doidos, exatamente. São é uma quantidade finita de subconjuntos, mas não é corte assim, a faca, entendeu? É uma quantidade finita, mas são conjuntos que vão ter uma fronteira muito louca, entendeu? Beleza? Enfim, mas isso é só um parênteses. Vamos voltar à Terra agora. Agora aqui, Vitor, essa a minha é a questão ali que tinha ontem na prova, né? Que não pode ser sustentado por meio de argumentos algébricos. Você está indo de anel para anel e depois você vai de corpo para corpo e a topologia. Mas na verdade não é porque você vai de corpo para corpo. Porque se você for dos racionais para os algébricos, continua indo de corpo para corpo e é só algébrico. Tá. Entendeu? Mas aí entra a história da densidade e da enumerabilidade. Não, aí a questão é que entra outra história. Que é a história que é sobre a qual a gente vai falar hoje. Exatamente aí que está o ponto. Perceberam? A pergunta da Paula é importante. Aqui, quando a gente passar para R, certo? Quando a gente passar para R, a gente está indo de corpo para corpo, concorda? Beleza? Só que o motivo que eu estou falando que essa extensão não é algébrica não é por isso. Porque se eu for de Q para algébricos, continua sendo de corpo para corpo. Beleza? Certo? A questão é que o que está em jogo aqui, para passar de Q para R, não é mais a densidade só, é a completude, que é algo além da densidade. Tá legal? Certo? Então, o que a gente vai fazer para passar daqui de Q para R? Vou até pegar outra cor. A gente vai fazer um processo que a gente chama certo? A gente vai fazer um processo que a gente chama de completamento topológico. E completamento topológico é basicamente tapar buracos. Que é o que o corte de Dedekind faz. Que é o que o corte de Dedekind faz. A gente vai falar mais um pouco hoje sobre o corte de Dedekind, tá? É o que o corte de Dedekind faz. Então, qual é a questão? A gente pode pensar conceitualmente da seguinte forma. A gente pode pensar conceitualmente que a gente quer, como é que a gente chega conceitualmente até R? E aí tem a ver com uma discussão que é importante para a educação básica também. Caso a partir do 8º ano, né? Que ano que começa a falar de racionalidade? A partir do 8º ano, ensino médio. Então, qual é a questão? Como a gente chega na invenção desse objeto matemático número real? Beleza? Como a gente chega na invenção desse objeto matemático? A gente conceitualmente pode pensar que a gente quer inventar um objeto matemático para representar medidas. Beleza? Tranquilo? Certo? A gente partiu desde o começo dessa disciplina de duas ideias básicas, contagem e medida. Então, para representar a contagem, a gente inventa os números naturais, que são os objetos que representam a contagem. E para representar a medida, a gente quer inventar um objeto. Que objeto é esse? Beleza? Aí, a gente tem a constatação, que vem desde a matemática grega, que existem razões não comensuráveis. Beleza? Certo? Essas não comensuráveis não podem ser representadas por razões entre números inteiros. Ok? Certo? Na nossa matemática contemporânea, a gente vai pensar isso da seguinte
forma, a gente tem uma reta, que é a famosa reta real, que depois vai se chamar reta real, e a gente quer nessa reta representar todas as medidas possíveis de segmento. Beleza? Certo?
essa definição responde, né? E muitas vezes na educação superior em matemática a gente dá as respostas sem falar as perguntas. Isso que eu estou chamando de uma abordagem não problematizada, que você falar as coisas sem discutir qual é o problema, né, que aquela coisa vai responder. Né? Então essa discussão, ela corresponde a isso. Beleza? Então o nosso problema é esse, como eu tapo buracos. Tá legal? Tranquilo? Algum comentário sobre isso? Então, agora eu vou escrever a definição do Supremo e relacionar isso com o que a gente viu de Cosme e Dequinde e algumas outras coisas. Só mais uma observação antes disso, que eu também já falei na aula passada, mas só para recapitular que é importante, que é o seguinte, que eu acho bacana pensar nessa cadeia aqui de construção em termos de estruturas mínimas, tá? Lembra que eu falei que Q a gente chama também do corpo de frações do domínio Z, certo? E que, na verdade, o que quer dizer isso? Que é a menor estrutura possível que eu preciso ter algebricamente consistente para, que inclui Z e na qual eu posso dividir. Tá legal? Na qual eu tenho inversos multiplicativos. Beleza? Certo? Ou seja, em outras palavras, o que eu quero dizer? Que é o menor corpo que contém Z. Na verdade não é bem que contém, que estende Z. No sentido de ser extensão algébrica. Beleza? Tranquilo? Então o menor corpo possível que estende Z. Certo? Aí depois de Q para R tem um monte de corpos intermediários aqui, que a gente já falou. Agora nenhum deles é completo. Então R é o menor corpo completo que contém Z. Contém Q, desculpa. Beleza? Corpo ordenado completo. Né? E se a gente passa de R, a gente vai passar para C aqui, beleza? E a gente C continua sendo completo, mas não é mais ordenado. A gente já falou que a gente perde a ordem. Tranquilo? Então R é uma estrutura muito particular, porque ele é o único corpo ordenado completo. Né? Para ser completo, que contém Q, que estende Q, né? Certo? Beleza? Agora sim. Tem outros corpos ordenados completos mais loucos, tá? Na verdade é que estende Q e que é arquimediano, que é outra coisa. Mas dentro dessa cadeia aqui, R é muito particular, porque a gente chega nele para obter a completude preservando a ordem. Se a gente passar dele, a gente continua com a completude, mas perde a ordem. Tá legal? Não tem nenhum ponto de equilíbrio, assim. Fala, quem ia falar? Não, de N para Q é Q numerável. Mas a densidade atrapalha você conseguir uma correspondência unívoca que mantém a ordem. Isso é a densidade que atrapalha. Isso, não é só que mantém a ordem e as operações. Em né? Q? Isso, de Q para N. De N para Q? Isso, de N para Q. De N para Q, a gente consegue uma bijeção, mas não consegue um isomorfismo. Uma bijeção é só uma correspondência unívoca, né? Mas a gente não consegue uma correspondência unívoca que preserve a estrutura. Entendeu? Ou seja, que leve a soma e a multiplicação e a ordem. Outra coisa, quando você fala assim, de Q para R tem muitos outros, são os transcendentes, os algébricos, isso? De Q para R, E tem são os transcendentes. Não. Tem os algébricos e os transcendentes. Os transcendentes são os que não são algébricos. Só algébrico que Por que? Porque os algébricos nós falamos na aula passada, mas os transcendentes eu não tenho. Transcendente é pi, é tudo que... É o quê? É o quê? Não é algébrico. o que não é algébrico. Não é algébrico e é irracional. Então é transcendente. É real. Pode ser raiz de um polinômio. Isso, não é raiz de um polinômio. Não é raiz de um polinômio com coeficiente inteiro. Tipo log de 2. Ó, esses números assim, todos que têm expressão por radical são algébricos. Raiz cúbica da raiz quadrada de
5 mais 1. É algébrico. Os transcendentes são π, e aí tipo log de 2, seno de 23 graus. Isso aí tudo são... Não tem uma fórmula algébrica para eles. Beleza? Então, e na verdade, esses transcendentes são maioria. Entendeu? Porque os transcendentes são não enumeráveis e os algébricos são enumeráveis. Por que ele não tem uma forma algébrica? Os algébricos têm, porque são mais os polinômios. Isso. A definição de algébrico é isso. Tá. Que é a raiz de algum polinômio. Entendeu? Com coeficientes inteiros. Porque π também é a raiz do polinômio, x menos π. Beleza? Mas aí não conta. É raiz. Sim, tem É a raiz do polinômio com coeficiente. Agora entendi por que existe coeficiente inteiros. É, por isso. Porque senão qualquer um é a raiz do polinômio. Qualquer número A é a raiz do polinômio x menos A. Isso, entendi. Eu fiquei pensando, quando você completar nessa aula aí que a Paula perguntou, é porque assim, o log de 2 não é um polinômio, né? Que gera ele, mas existe uma função, no caso exponencial, que dá conta de x seja log de 2. Nesse caso em particular, não existe uma organização em conjunto que dê conta desses números que tem essa característica, que apesar de não ser um polinômio, existe, você nem classificava que era. Então, essas funções que não é à toa que essas funções, logaritmo, exponencial, trigonométrica, são chamadas funções transcendentes, que são funções que não são algébricas. E na verdade tem duas coisas. Por que os algébricos são tão valorizados? Porque a gente faz a conta, né, essa coisa de falar que é uma passagem algébrica, uma passagem topológica, tem a ver com uma aproximação, e a gente só chega no π por aproximações, tudo isso que eu estou falando. Por exemplo, como é que a gente determina a representação decimal de log de 2? É por meio de uma aproximação também. Então, na verdade, as contas, o que tem algoritmo para fazer conta, são as coisas algébricas. Entendeu? Certo? As coisas não algébricas, tipo seno de 1, né? Seno de 2, a gente faz isso por meio de uma aproximação. E aí tem vários polinômios de Taylor, coisas que fazem aproximações. Então quando a gente aperta na calculadora lá, alguma coisa assim, elevado a não sei o quê, né? E aperta lá, tem uma rotina embutida que é baseada numa aproximação. Então essas funções, chamadas funções transcendentes, né, que geram esses números aqui, a gente só consegue obter uma representação decimal para seus valores por meio de aproximações. Então, mas E outra coisa também, os irracionais, por exemplo, e os transcendentes, eles não têm estrutura algébrica. Perceberam isso? Eles não têm estrutura algébrica fechada, os irracionais. Porque, tipo assim, a soma de dois racionais não é um irracional, necessariamente. A gente não pode falar que os irracionais são a união dos transcendentes com os algébricos? Não, porque os algébricos contêm os racionais. Tem um diagrama que é meio que contraponto de bem, que são vários, aí dá para ter uma ideia, assim, onde começam os algébricos. Mas assim, são os irracionais, então? Os irracionais são reais que não são algébricos. Não são algébricos. Tem os transcendentes que não são racionais. Os algébricos não racionais. Fiquei confusa. Os irracionais são os reais que não são racionais. Os transcendentes são os reais que não são algébricos. Tô igual a Nazaré. Tá, entendi. Tá, ó. Mas eu acho que uma coisa que causa estranhamento na gente é porque, assim, eu tenho muito que a função exponencial, a função trigonométrica, a gente trata como álgebra da escola. Pois é. E aí você chega e fala que as raízes da exponencial que gera o logaritmo, as raízes de uma trigonométrica inversa que causa o seno de 2, não entra o conjunto chamado algébrico. Isso, mas aí, de novo, a
a linguagem que você usa na escola não precisa ser subordinada à linguagem que você faz no formal. Mas é que quando chega agora gera conflito, né? Isso, então, mas é bom explicitar esse conflito, né? Porque nessa linguagem que eu estou usando aqui, que é a linguagem da matemática formal contemporânea, beleza? O que a gente chama de algébrico é só o que diz respeito às operações. Então, por isso que a gente fala que seno, por exemplo, é uma função transcendente. Entendeu? Porque quando eu escrevo seno de uma coisa qualquer, eu não tenho uma fórmula para isso aqui. Entendeu? Isso aqui é igual a x ao quadrado, entendeu? Então, eu não tenho um algoritmo para calcular, um algoritmo finito, né, para calcular isso aqui. Beleza? Certo? Enquanto eu tenho uma função polinomial. Certo? Isso aqui é uma função polinomial, isso aqui é uma função algébrica. Eu tenho um procedimento para fazer essa conta. Isso aqui também é uma função algébrica. Beleza? Se eu jogar um número aqui, eu tenho um procedimento para fazer essa conta. Isso aqui não. Entendeu? Então, os irracionais estão aqui, ó. E os transcendentes estão aqui. Faz uma setinha assim, ó, de limite para ver se é mais claro. Os transcendentes estão aqui. Os reais. Reais é isso tudo. Não estou conseguindo enxergar agora. Os transcendentes não são algébricos. Então estão só nos reais. Esses cortes que você fez aí, Não, ele tá pintando. Chama de foto. Ele tá pintando. não, corte não. Tá pintando. Pra dizer que os transcendentes estão ali. Os irracionais É o complementar de A em relação a essa. Os irracionais. Que são os irracionais são algébricos. Os transcendentes estão Os irracionais estão E os irracionais estão meio a meio. Os irracionais estão Não, nem meio a meio, estão mais práticos. Os reais fazem um lado. Isso. Os Só que transcendentes. tem racionais que tem representação algébrica e tem racionais que não tem representação algébrica. É só isso. Os transcendentes estão contidos nos irracionais. Eu só não chego Ganhou uma estrelinha. Anota e todo mundo. Tá, calma. Isso aqui das funções, ok? Posso apagar? Eu estou falando isso aqui, a ideia de algébrica é isso aqui eu faço a conta, isso aqui eu não faço a conta. Isso aqui eu calculo por aproximação. Então você digita lá e aparece seno de 28 graus e aparece um número lá porque ele está fazendo uma aproximação. E a gente, se der tempo nessa disciplina, vai discutir o processo de aproximação. Um deles é polinômio inteiro. Tá? Bom, deixa eu fazer então outro desenho disso aqui. Posso apagar isso aqui e fazer outro desenho? Vitor, você falou que os algébricos eles são enumerados, porque quando tu fez aquelas provas, até porque aí vai fazendo aquela espiral, beleza, mas para provar que é enumerável é um pouco mais complicado. Provar que o algébrico é enumerável, eu posso falar como é. Mas deixa eu fazer outro desenho aqui. Seria tipo aquela máquina de mão? Não, vou fazer Vou fazer um desenho com um diagrama de Venn alternativo barrinha. É assim. Não vai caber. Certo, isso aqui tudo é R.
Isso aqui tudo é R. Então, ó, isso aqui... Não, aqui é transcendente. Algébrico é isso aqui. Certo? Não, mas Vitor. Fala. Os irracionais incluem os algébricos todos? Não. Os irracionais não. Quando tá incluindo Porque os algébricos é esse pedaço daqui até aqui, ó. Ah, tá. X mais 2, x mais 2 é um polinômio. Então a raiz de x mais 2, que é o menos 2, é algébrico, porém inteiro. Isso. Então, pera. É verdade. Menos 2. Certo? Então, esses que estão aqui, ó, esse pedacinho aqui, esse quadradinho aqui, repara só uma observação importante. O tamanho desse quadrado não tem a ver com a cardinalidade dos conjuntos, tá? Porque, tipo assim, isso aqui é muito maior do que os outros. Por exemplo. Uma visão ortogonal. Uma... Olha só, então por exemplo, esse quadradinho aqui, ele representa os números que são irracionais e são algébricos, certo? Agora, esses todos aqui assim também são algébricos, mas são racionais, beleza? Certo? Então, os algébricos que está aqui, repara que eles contêm os racionais, certo? Beleza? E os irracionais contêm os transcendentes. Beleza? Certo? Ali no terceiro quadradinho, é legal também comparar com o segundo, porque o segundo só tem número negativo. São os inversos aditivos. Esse aqui seriam os inteiros negativos, desse quadradinho aqui. São só os negativos. Já no que são os inversos aditivos. Isso. Já no terceiro quadradinho, você tem uma parte que é inverso multiplicativo e uma outra parte que é novidade. Sim, isso. Porque, tipo assim, menos 3 meios também está aqui. Ó, porque aqui dentro desse quadradinho eu tenho as frações que não são números inteiros, tanto as negativas como as positivas. Opa! Na hora que eu estava estudando, eu fiquei pensando o seguinte, não sei se eu posso ter me confundido. Eram os egípcios que usavam frações de tipo 1 sobre alguma coisa? Será que isso tem relação a ver com alguma coisa a ver? Porque assim, é como se os egípcios só trabalhavam com os inversos multiplicativos. Mas só tinha uma exceção que era 2 terços. 2 terços, Porque todos os outros eram, entre aspas, combinação linear desses... Aí eles usavam tipo uma combinação linear, uma soma. Então, mas será que... Não sei se tem alguma coisa a ver, porque assim, a grande passagem, não sei, será que era uma... Eles pensaram em algo tipo assim, incluir os inversos, porque que é a passagem do N pra Z. Então, acho que aí tem que ver para que os egípcios usavam isso, né? Entendeu? Quais eram as práticas que eles precisavam de certa... Eu acho que era para dividir coisas, né? Tipo assim, dividir coisas entre partes iguais, é uma prática bem... Eu não sei, realmente. Na hora da aula eu fiquei pensando assim, qual é realmente a necessidade de haver um conjunto com os outros? Sim. Se a gente não poderia ter um conjunto intermediário que seriam só os inversos, que é onde os egípcios estavam. Olha só, esse conjunto intermediário que o Lauro falou, intermediário entre Z e Q, que seria só os inversos. E o DC? Pode botar, mas vamos pegar só os inversos. O problema desse conjunto é que ele não seria nem um anel. Entendeu? Eu poderia ter, que eu estou falando aqui, eu incluiria daqui para cá eu incluo os inversos multiplicativos. Eu estou falando, ao incluir os inversos multiplicativos, eu preciso incluir vários outros. E eu estou dizendo que eu preciso incluir por consistência algébrica. O produto é a soma, né, por exemplo. Certo? Beleza? Então, se eu somar, por exemplo, isso, meio mais 1 terço, quanto dá? Certo? Não vai dar 1 sobre alguma coisa, beleza? Então, se eu pegar um conjunto que seria intermediário desse aqui, que fosse tipo Z união 1 sobre N,
isso não teria uma estrutura algébrica, certo? Não teria um fechamento das operações, beleza? Certo? Assim como os irracionais e os transcendentes não tem. Tranquilo? Tá claro isso para todo mundo? Os irracionais e os transcendentes não são fechados em relação às operações, para usar o termo que a gente usa na educação básica. Tipo, se eu somar dois irracionais, se eu somar e multiplicar dois racionais, necessariamente dá um racional. Mas se eu somar dois irracionais, não necessariamente dá um irracional. O transcendente é a mesma coisa. Beleza? Na graduação eu faz ideal. Ideal tem a ver com anel também. Mas tipo, é um subanel que tem umas propriedades especiais aí. Ele serve para você chegar naquela construção dos inteiros do módulo N, porque tem a ver com múltiplo, com MMC. Ideal é um tipo especial de subanel. Mas para essa discussão aqui não é muito relevante. Olha só. Sim, só botar claro para todo mundo o seguinte. Os algébricos contêm os racionais. Ou seja, todo racional é algébrico, mas nem todo algébrico é racional, beleza? E da mesma forma, os irracionais contêm os transcendentes. Tranquilo? Certo? Todo transcendente é irracional, mas nem todo irracional é transcendente. Um algébrico que é construtivo como raiz de 2, né? Tem algum transcendente que é construtivo? Não, não tem. Nenhum. Tem algébricos que não é construtivo. Tem algébrico. Raiz cúbica de 3 não é construtivo, não é compasso. E nenhum transcendente é. Seriam os algébricos de polinômio real 2, no caso. Não sei direito. Acho que não sei como é que é essa regra. Fala. Posso dizer aqui, a gente vai fazer o inverso do multiplicativo. E esses múltiplos são mesmo? Não, esses são os que não são inversos, 2 terços, que não é inverso multiplicativo. Que não é um número inteiro nem inverso multiplicativo inteiro. Que é a diferença daqui para cá. Aqui são só inversos. Não tem nenhum número inteiro que não seja n ou menos n. E aqui tem número racional que não é nem n nem 1 sobre n. É a questão da prova. Mais uma observação sobre esse diagrama de Venn aqui. Eu fiz um alerta de que isso aqui eu não estou preservando as cardinalidades. Tranquilo? Porque senão um muito menor do que o outro. Não tem nem como representar isso. Certo? Mas todas essas representações são imperfeitas. Tranquilo? Então a questão não é evitar as representações porque elas são imperfeitas. É tipo chamar a atenção onde é que não está furando. Tranquilo? Beleza? Agora, tem algumas que são muito ruins. Tem algumas que eu acho que você não deve usar de jeito nenhum. Por exemplo, tem alguns livros didáticos que mostram uma coisa tipo assim, ó. Sim. Já viram isso aqui? Certo? Essa representação eu acho muito ruim. Por quê? Primeiro ela sugere que os irracionais são menores que os racionais. E depois, que é o pior do que isso, ela sugere que existe um número real que não é nem racional nem irracional, que não existe. Tranquilo? Então, tipo assim, você representa os irracionais nessa região aqui toda. Certo? Beleza? Mas não daria a entender também que os racionais estão dentro deles? Não, porque os irracionais seria isso aqui. Mas quando você não marca isso, acontece o que ele falou. Então eles acham que, como o I está fora do que e os outros há uma relação de inclusão. Hoje em dia os livros são mais divididos, né? Eu vejo o livro que não tem. É assim, tá aí dá um traço aqui, ó. Só que o Q é sempre maior que o I, isso. Só que o Q ainda é sempre maior que o I, por isso só por assim. Exatamente. Então, essa coisa do que ser maior do que I, como eu falei, eu acho que isso é uma coisa ideológica. Entendeu? É uma coisa que eu tenho, eu acho que não é brincadeira isso. Entendeu? A gente sempre tem uma educação matemática que privilegia aquilo que é bem comportado, aquilo que é regular, etc. Eu acho que isso passa
constrói uma subjetividade assim implicitamente, que é uma subjetividade preconceituosa. Porque a gente sempre, é como se a educação matemática tipo, idealizasse
Beleza? Então essa é a definição aí, tranquilo? Na primeira é C maior igual a X. Vai somar Maior ou igual. Maior ou igual, porque o máximo é uma passa superior. Não, mas é maior ou igual. Olha só, em seguida a gente vai demonstrar esse teorema aqui. Beleza? A gente vai demonstrar esse teorema aqui com base na construção que a gente fez com o Cos DD15, beleza? A gente vai mostrar que em R todo conjunto limitado superiormente tem um supremo. E essa propriedade aqui expressa, é uma forma também de expressar a completude, tranquilo? Certo? Mas, antes de demonstrar esse teorema, que vai ser só depois do intervalo, a gente vai primeiro entender a definição. Tranquilo? Certo? Então, a gente diz que um conjunto é limitado superiormente, é o que o nome está dizendo, assim. Se bem que esse nome confunde com limite, que não tem nada a ver com limite. Mas a ideia de limitado, o conjunto é limitado superiormente, a definição diz se ele tem uma cota superior, ou seja, se tem um elemento, tem um número real que é maior ou igual de todos os elementos daquele conjunto. Tranquilo? Certo? E esse número aqui é chamado uma cota superior. Tá? Tem que ficar ligado esse negócio de limitado superiormente, como eu falei, não tem nada a ver com limite, tá? Certo? Beleza? O limite tem nada a ver com isso. Em outras línguas, esses nomes são mais coerentes, que tipo, em espanhol chama de acotado, né? Conjunto vem de cota. E em inglês também, em inglês é bounded, né? E a cota é bound se o conjunto é bounded. Em português é diferente, muitas vezes se confunde com limite, não tem nada a ver com limite, tá? Beleza? Então, por exemplo, se eu pegar o conjunto A igual ao intervalo 1, 3, qual é uma cota superior desse conjunto aqui? E outra? 4, 3,1, beleza? Certo? Hã? Fala. Tranquilo? Certo? Então, uma cota superior é qualquer número que é maior ou igual que todos os elementos daquele conjunto. Tranquilo? E se existe uma cota superior, o conjunto é chamado limitado superiormente. Tá? Por exemplo,
Se eu pegar os naturais, ele não é limitado superiormente. Não tem nenhum número real que seja maior do que todos os naturais. Ok? Certo? Bom, outra coisa. Obviamente eu só escrevi para superiormente, mas vale todo análogo para inferiormente, tá? Limitado inferiormente, cota inferior, mínimo e ínfimo, né? Vale que eu não vou escrever isso tudo aí, mas a mesma coisa vale ao contrário, tranquilo? As mesmas definições, certo? Tá? Bom, e o que eu chamo de um máximo do conjunto é um elemento que é ao mesmo tempo cota superior e pertence ao conjunto, ou seja, em outras palavras, o máximo é um elemento do conjunto que é pertencente ao conjunto, que é maior ou igual que todos os elementos do conjunto. Tá? Então, por exemplo, aqui qual é o máximo? 3. Aí se eu fizer assim, o que acontece? Não tem um máximo. Tranquilo? Certo? Então, nem todo conjunto limitado superiormente tem um máximo. Tá claro? Certo? Beleza? Que em Z, nos inteiros, isso acontece. Qualquer conjunto limitado superiormente tem um máximo. Concorda? Beleza? Se eu pegar só os inteiros, concorda? Isso é o princípio da boa ordem. Se ele for limitado superiormente, ele tem um máximo. Tranquilo? Mas aqui, como tem a propriedade de densidade, certo? Essa propriedade de densidade impede que isso aconteça sempre. Então, por exemplo, aqui, esse conjunto que eu peguei, o conjunto aberto, tá? Por que ele não tem um máximo? Porque o máximo seria o maior elemento do conjunto, certo? Aqui, qualquer elemento do conjunto que eu pegar, eu posso exibir um outro que ainda está no conjunto e é maior do que aquele. O que me garante isso é a densidade, tá? Se eu pegar, por exemplo, 2,9, eu consigo um que é maior do que 2,9 e ainda é menor do que 3. Tá? Esse conjunto aqui nada mais é ok? Beleza? Tranquilo? Então, alguma dúvida quanto a isso? Tá. Aí, então agora, o que é supremo? Certo? A gente pode pensar no supremo, tipo assim, eu falei, é a menor das cotas superiores. Tranquilo? Tá? Então aqui, esse conjunto aqui eu falei que não tem o máximo. Mas ele tem o supremo. É o 3. Porque quem são as cotas superiores desse conjunto? As cotas superiores são os números de 3 para cima. Qualquer número que eu pegar de 3 para cima é uma cota superior desse conjunto. Tá legal? Qual é a menor delas? É o 3. Então eu posso pensar no supremo da seguinte forma. O supremo é o cara que seria o máximo se o conjunto tivesse máximo. Tá legal? Certo? Então, se esse conjunto tiver uma maneira muito informal de falar isso, óbvio, errada, na verdade, mas eu falo. Se esse conjunto tivesse o máximo, esse máximo seria o 3. Tá? Ou seja, o conjunto, todo conjunto limitado, então, o teorema que eu vou mostrar é todo conjunto limitado superiormente tem um supremo. Ele pode não ter um máximo, mas ele vai ter necessariamente um supremo, tá certo? Tá? Se ele tiver um máximo, esse máximo é igual ao supremo. Não tem nenhum conjunto que tenha um máximo e um supremo diferente. Tá? Se ele for limitado superiormente, ele tem um supremo. Tranquilo? Certo? Se ele tiver um máximo, esse máximo é igual àquele supremo. Tá claro? Esse aqui no caso tem um supremo que é o 3 e não tem um máximo. Mas se eu pegasse um intervalo fechado, o máximo é igual ao supremo que é o 3. Tá beleza? Certo? Bom, aí alguma pergunta sobre isso até agora? E agora a coisa mais importante disso, o que isso tem a ver com a completude? Certo? Tem as propriedades,
estou falando que essa propriedade aqui que está escrita nesse teorema, né, todo conjunto de não vazio limitado superiormente tem o supremo, é uma forma de exprimir a completude. Tá? Por que isso é uma forma de exprimir a completude? Repare que isso é uma coisa que vale. O que quer dizer uma forma de expressar a completude? É uma forma de dizer formalmente que R não tem buraco. Tá? Então isso aqui é uma maneira formal de dizer que R não tem buraco. Tá legal? Por que isso é uma maneira formal de dizer? Como é que a gente pode entender que isso é uma maneira formal de dizer que R não tem buracos? Porque repara que isso aí vale em R, mas não vale em Q. Entendeu? Beleza? Não. Porque Q tem buracos. Então olha só, se eu pegar esse conjunto aqui... não vai apagar. Um outro conjunto aqui. Esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto aqui eu posso, em R, eu posso expressar ele na forma de um intervalo, concorda? Como é que eu posso expressar isso aqui na forma de um intervalo? Menos raiz de 2 mais raiz de 2, beleza? Certo? Então, em R, qual é o supremo desse conjunto? Raiz de 2. E o ínfimo é menos raiz de 2. Alguma dúvida? Beleza? Tranquilo? Agora, se eu não estivesse em R, e eu estivesse no meu universo fosse o quê? Se eu estivesse na etapa anterior daquela construção ali, eu não tivesse construído ainda R. Eu tivesse construído o quê? Beleza? Certo? Então, em vez de botar R, eu botaria aqui, x pertencente a Q. Tá? Então, repara, eu estou voltando uma etapa no tempo, tá? Mas não existe números reais. Não construí ainda. Só existem números reais. Se não existem números reais, eu não poderia usar essa notação, porque não existe raiz de 2. Beleza? Então, eu poderia escrever isso aqui. Concordam que esse conjunto aqui ele continua limitado superiormente? Porque todo número cujo quadrado é menor do que 2, o próprio número é menor do que 4, por exemplo. Então ele continua limitado superiormente e limitado inferiormente. Agora, em que esse conjunto tem o supremo? Não, por quê? Porque em que, se eu estivesse olhando Q como meu universo, no lugar onde estaria o supremo desse conjunto, o que que tem lá? Um buraco. Que é aquele lugarzinho que delimita a menor cota superior desse conjunto aí, é um buraco. Em que? Tranquilo? Agora, como em R não tem buracos, isso não pode acontecer. Então, qualquer conjunto limitado superiormente vai ter uma cota superior. Vai ter um supremo. Interessante que para você souber esse exemplo, você usa um polinômio habituado lá para os algébricos, né? Por isso que para mim estava difícil enxergar o que você falou. Mas eu poderia fazer essa construção com uma coisa que chegasse em pi também, só seria mais difícil. Entendeu? Beleza? Certo? Repara, intuitivamente isso tem a ver com aquela ideia do corte que a gente está falando na aula passada. Tranquilo? Porque repara como é que é aquela construção do corte. Aquela construção do corte eu vou pegar o conjunto dos racionais e cortar. Certo? Beleza? Então é exatamente o que aconteceu. Por isso que esse conjunto aqui não tem o supremo. Porque no lugar que eu cortei, ali é um buraco. Então eu cortei em cima de um buraco. Agora, como R não tem buracos, não vai acontecer essa possibilidade de cortar em cima de um buraco. Então sempre haverá um supremo. Beleza? Hã? Entendi. Pegar. Pega o limite fosse do grão racional, aí sim, aí teria. Aí teria. O máximo. Beleza? Tá, então a gente vai fazer um intervalo agora e na volta a gente vai demonstrar esse teorema
usando aquela, a gente vai retornar um pouco aquela construção de quadro aqui e vai demonstrar esse teorema aqui. Tranquilo? Valeu.